E vários setores da economia brasileira seguem preocupados com o ritmo lento de reformas, consideradas essenciais para o país, como a administrativa e principalmente a tributária. Então, sobre esse cenário, nós vamos conversar a partir de agora com Alfredo Kutait Neto. Ele é o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a quem agradecemos demais pela participação. Presidente, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Sempre é um prazer muito grande estar com vocês para a gente conversar um pouco sobre as questões brasileiras. Perfeito, muito bom. Presidente, como o senhor avalia os dois textos, as duas PECs que seguem em análise no Congresso Nacional, que prevêem justamente mudanças no sistema tributário brasileiro? Não é de hoje que alguns especialistas, inclusive talvez até colegas do senhor, defendam que, na verdade, deveria ser realizada a reforma administrativa antes da tributária. Gostaria de saber se essa é a posição do senhor e por qual razão, então, seria melhor fazer a administrativa antes da tributária. Bom, Daniel, você tem toda a razão. Qualquer dona de casa, qualquer pessoa que está envolvida com a economia, sabe que esse tudo nós precisamos saber qual é o custo das coisas. E aí nós queremos saber o tamanho do Estado. Portanto, a reforma tributária, ela precede a ela uma reforma administrativa. Há uma necessidade de uma reforma tributária que há tantos anos nós estamos lutando para que haja, não há dúvida, mas não está se criando as condições para que se consiga fazer uma reforma tributária que realmente ajude o país no seu desenvolvimento. Primeiro item, reforma administrativa, cujo projeto está parado no Congresso e ninguém está muito interessado, em discutir. E uma reforma tributária sendo discutida num ambiente onde não há crescimento econômico, é sempre mais difícil você equalizar essa, vamos supor, essa transferência de cargas entre setores. Nós somos a favor de uma simplificação e sem aumento de carga tributária, e principalmente com muito cuidado. E na transferência entre setores não se desequilibre, ou seja, desonere algum setor e crie a carga tributária excessiva em outro setor. Hoje o que está discutido, você comentou muito bem, as duas PECs, a PEC 110 e a PEC 45, elas têm no seu bojo a transferência de carga do setor industrial para o setor de comércio e serviços, na qual nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Agora, presidente, pensando na disposição que temos nesse mandato do Congresso Nacional, na formação desses dois grandes superblocos na Câmara dos Deputados, que, segundo líderes governistas, são blocos que vão ajudar a garantir governabilidade ao presidente Lula, ao governo atual, pensando também nos mecanismos criados pelo atual governo para liberação de emendas parlamentares, justamente para ajudar na consolidação dessa base de apoio. Apesar de todos esses impasses envolvendo a reforma tributária, o senhor acredita que essa proposta passa com facilidade e ainda em 2023? Lívia, uma reforma tributária da magnitude que é essa que está sendo discutida só pode ser conseguida no começo de um governo. Mas eu não acredito que esta reforma tributária, como está sendo discutida, vai passar no Congresso Nacional. Na verdade, tem muitos players, tem muitos protagonistas. É uma queda de braço muito grande. Os setores vão estar cada um puxando a sardinha para o seu lado. O que eu acho, sinceramente, que se a única forma que você poderia iniciar uma reforma tributária era fatiando, começando por estados e municípios, aonde reside os problemas mais graves. É no ICMS que você tem, principalmente com a guerra fiscal, é que você tem o foco principal das discussões.
se vai ser tributado na origem, a substituição tributária, se vai ser tributada no destino, são temas que você tem que debater antes de qualquer discussão de reforma tributária. Você quer fazer um imposto, um IVA único ou um IVA dual, né? Mas não analisou, de fato, quais são os verdadeiros problemas do nosso próprio sistema da parafernália de impostos que nós temos hoje. As obrigações acessórias, tem muita coisa que tem que simplificar antes para você conseguir, pelo menos, uma reforma tributária realista e possível. Essa que está aí, eu acho extremamente difícil. Pois é, agora, presidente, muitos analistas entendem que justamente são propostas que simplificariam o sistema tributário, mas iria na contramão daquilo que o senhor pregou. Elas aumentariam, sim, a carga tributária, especialmente para alguns setores. Por exemplo, tinha um levantamento da Frente Parlamentar do Agronegócio que apontava para um aumento na casa de 500%. Só que eles têm uma bancada muito consolidada, já participam das tratativas e negociações para justamente verificar quais são os dispositivos que podem ser empregados para evitar esse tipo de prejuízo para o setor do agronegócio tão importante. O senhor destacou também que o setor de serviços deverá ser impactado caso uma dessas duas propostas, unificadas ou não, venham a ser aprovadas. De que maneira a Confederação das Associações Comerciais está se organizando? Há representantes no Congresso Nacional para verificar exatamente como será o andamento da apreciação dessas propostas? Que tipo de mudança o senhor entende como fundamental para que o setor de serviços e também os empresários não sejam prejudicados? Bem, você comentou do agronegócio, que é hoje um dos principais, uma das principais razões, né, que está sustentando a economia brasileira. Eles têm uma estrutura muito grande lá no Congresso Nacional que defende os seus interesses. Você comentou agora do comércio e serviço principalmente. Daniel, vamos pensar um pouquinho. Nós acabamos de sair de uma pandemia, o comércio está destroçado. Comparar comércio com agronegócio, veja bem, a gente tem que reverenciar o agronegócio pela importância que hoje ele tem para o país. Mas comparar as duas coisas hoje, na situação que o comércio e os serviços viveram nesses 2 anos de pandemia, e que ainda até hoje não conseguiram cobrir os buracos que fizeram, o estrago que houve, né, na cadeia produtiva que origina os produtos a serem comercializados pelo comércio e os serviços, ainda querem taxar mais os serviços do comércio. É irreal. Parece que quem discute não vive a realidade. Mais uma vez, nós somos a favor da reforma tributária, mas aquela que seja realista e que não aumente a carga tributária, principalmente nesse momento, para setor de serviço. Congresso Nacional. Nós temos hoje uma frente parlamentar do empreendedorismo, liderado pelo deputado de São Paulo, deputado federal Marco Aurélio Bertagnoli, e temos a frente parlamentar da micro e pequena empresa, que são que mais emprega nesse país. São os micro e pequenos empreendedores que são responsáveis por quase 60% dos empregos gerados no país. Ninguém está olhando para eles discutem outras áreas. É a eles que nós estamos aqui representando, é a eles que nós vamos defender, é a eles que nós devemos a nossa satisfação do ponto de vista da defesa dos interesses do micro e pequenos empreendedores. No parlamento estamos nos organizando exatamente para fazer essa defesa. Expectativas para a reforma tributária e a necessidade da reforma administrativa em destaque nessa entrevista especial com Alfredo Kutait Neto. Ele é o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Presidente, boa noite, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, muito obrigado. Boa noite, presidente.